Quando pensamos no Sistema Solar, a maioria de nós reconhece os 8 principais planetas, desde o deslocado Mercúrio até o gelado Netuno. E então há Plutão, possivelmente o mundo mais amado de todos. E, além disso, alguns de nós lembrarão do objeto em forma de boneco chamado Arrokoth, visitado pela espaçonave New Horizons da NASA em 2019. Mas nosso Sistema Solar não termina aí. Além de muitos outros mundos do tamanho de Plutão, existem outros planetas anões, como Eris, Makemake ou Haumea, por exemplo. No entanto, dentro desta região conhecida como Cinturão de Kuiper e além, no disco disperso, foram descobertos outros grandes e magníficos mundos gelados, muito provavelmente planetas anões, mas ainda não oficialmente classificados. Estes são os planetas do nosso Sistema Solar que você pode nunca ter ouvido falar antes. Você está assistindo ao Astromania. Se você gosta dos meus vídeos, lembre-se de se inscrever, tocar no sino de notificações, pois assim nunca irá perder nenhum vídeo. Enquanto a União Astronômica Internacional, responsável pela reclassificação de Plutão, oficialmente reconhece apenas 5 planetas anões no nosso Sistema Solar, na realidade, as regiões frias além de Netuno são provavelmente habitadas por muitos desses mundos bizarros. De acordo com a União, para ser classificado como planeta anão, um objeto deve orbitar o Sol, não ser uma lua, ter massa suficiente para assumir uma forma esférica devido à gravidade, mas não ter limpado a vizinhança de outros objetos em sua órbita. Este último critério foi um dos motivos pelos quais Plutão foi rebaixado e a classificação de planeta anão foi criada. As regiões chamadas Cinturão de Kuiper e Disco Disperso estão cheias de corpos gelados e remanescentes da formação do Sistema Solar há bilhões de anos atrás. Embora não sejam oficialmente classificados ainda, além de Netuno, muitos planetas anões potenciais já foram descobertos, cada um com as suas próprias características únicas. Este é Gong-Gong, um mundo descoberto em 2007 e nomeado após um deus chinês da água que foi culpado por deslocar o eixo da Terra e causar grandes inundações. Com um diâmetro estimado a cerca de 1.230 km, Gong-Gong é um dos maiores objetos transnetunianos conhecidos até agora. Com metade do tamanho de Plutão, este mundo misterioso orbita o Sol a cada 554 anos terrestres. E na maior parte do tempo, Gong-Gong está a bilhões de quilômetros de distância em uma órbita altamente elíptica. Em seu ponto mais distante, está mais de 100 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Uma das características mais marcantes de Gong-Gong é a sua superfície avermelhada, provavelmente devido à presença de tolinas, moléculas orgânicas complexas que se formam quando compostos mais simples, como metano, são bombardeados por raios cósmicos e luz ultravioleta. As tolinas são conhecidas por conferir uma tonalidade avermelhada ou marrom avermelhada às superfícies de muitos corpos gelados distantes no Sistema Solar. Foi descoberto em 2010 que Gong-Gong também tem um companheiro, uma lua anã chamada Tiangliu, como revelam as imagens do telescópio espacial Hubble. O tamanho da Lua é estimado em cerca de 100 km de diâmetro, e a sua órbita ao redor de Gong-Gong sugere que pode ser resultado de uma colisão antiga, semelhante à formação da nossa própria Lua. Interessantemente, foi calculado que, usando o impulso gravitacional de Júpiter no início de 2030,
com uma espaçonave semelhante à New Horizons da NASA, que visitou Plutão, levaria cerca de 25 anos para chegar a Gong Gong, possivelmente nos dando imagens incríveis de um dos objetos mais distantes conhecidos do Sistema Solar nos próximos 35 anos. Este é Quoa, um mundo descoberto em 2002, nomeado a divindade criadora da tribo indígena americana Tongva. Com um diâmetro de aproximadamente 1.090 km, é como Gong Gong, um dos maiores planetas anões potenciais, com quase a metade do diâmetro de Plutão. Mas, ao contrário de Gong Gong, Quoa não tem uma órbita altamente elíptica. Em vez disso, possui uma órbita quase circular que leva cerca de 289 anos terrestres para completar uma rotação ao redor do Sol. Também está muito mais próximo que Gong Gong, com uma distância média de 65 bilhões de quilômetros do Sol, semelhante à distância de Plutão, na verdade. Julho de 2016, a espaçonave New Horizons da NASA capturou uma sequência de 4 imagens de Quoa, a uma distância de cerca de 2 bilhões de quilômetros, proporcionando-nos uma perspectiva diferente e as imagens mais próximas já feitas desse potencial planeta anão. Mas, mesmo a essa distância, Quoa ainda pode ser visto apenas como um ponto branco em movimento diante de um fundo de estrelas brilhantes e galáxias. Um lembrete do quão difícil é estudar esses mundos elusivos. Como muitos outros objetos do cinturão de Kuiper, Quoa tem uma lua relativamente grande, chamada Weywoldt, em homenagem ao filho do deus criador Tongva. Mas uma característica que surpreendeu os astrônomos sobre Quoa foi que ele possui um anel de detritos gelados, e não apenas um, mas pelo menos 2. Esta descoberta foi inesperada, já que se pensava que os anéis eram estáveis apenas dentro de uma certa distância do corpo hospedeiro, conhecida como limite Roche. No entanto, o anel de Quoa está fora deste limite, desafiando as teorias existentes sobre a estabilidade e a formação de anéis. Outra característica fascinante de Quoa é a sua forma incomum, ligeiramente longa em vez de esférica. Esta forma poderia resultar em uma rotação rápida que poderia causar um leve alongamento no equador. Alternativamente, pode ser devido a variações em sua estrutura interna ou a presença de grandes características superficiais. Este é Orcus, um mundo descoberto em 2004 e nome de um dos deuses romanos do submundo, o que é adequado, já que também é frequentemente chamado de Anti-Plutão, devido a sua órbita ser um espelho da órbita de Plutão, mas do lado oposto do Sol. Leva cerca de 245 anos para completar uma órbita, comparado aos 248 anos de Plutão. Tem uma lua relativamente grande, uma companheira chamada Vent. Embora Orcus compartilhe muitas semelhanças com Plutão, não é tão grande, estimando-se que tenha cerca de 910 km de diâmetro, fazendo de Orcus menos da metade do tamanho de Plutão, mas não muito menor que Quoa. No entanto, este mundo misterioso ainda potencialmente atende aos critérios de planeta anão da União Internacional. Curiosamente, a cor de sua superfície é predominantemente neutra a ligeiramente vermelha, em vez de vermelho escuro, indicando a presença de uma mistura de gelo, de água e compostos orgânicos. A coloração relativamente neutra sugere que tem uma superfície mais jovem, em comparação com os outros potenciais planetas anões, que podem ser resultado de criovulcanismo. Em algum momento do passado, este mundo misterioso poderia ter sido geologicamente ativo, com criovulcões expelindo magma de gelo sobre a sua superfície congelada.
Com seu tamanho significativo, características únicas e a presença de sua lua relativamente grande, Vent Orcos, como muitos outros, são candidatos principais ao status de planeta anão. Estes são apenas 3 dos maiores planetas anões não confirmados em nosso sistema solar que você pode não ter ouvido falar, mas há muitos outros como Sedna, Salácia, Varda e Ixion, por exemplo, que requerem mais estudos, mas que, como Sedna, provavelmente são planetas anões de acordo com os critérios da União Internacional. À medida que os astrônomos continuam a explorar e estudar esses corpos enigmáticos, nos aproximamos de entender a vasta e variada coleção de corpos fascinantes que existem na borda do Sistema Solar. Apenas pense o quão surpresos todos nós ficamos quando vimos Plutão de perto pela primeira vez. E então, lembre-se de que cada um desses planetas anões não classificados pode oferecer os mesmos sentimentos de maravilha. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se gostou, lembre-se de se inscrever e clicar no botão de curtir para muito mais conteúdo. Obrigado por assistir o Astromania e até a próxima.